Diretoria do Vasco trabalha para que, em breve, torcida, que hoje foi cobrar do presidente, imprensa, que continua cobrando, e principalmente mercado, saibam que o Vasco está se mexendo. Nós vamos trazer novidades em relação aos movimentos. A direção do Vasco pode correr atrás de um treinador estrangeiro? Que perfil seria esse treinador? Um deles vai falar aqui no News. E um analista vai dizer que esse treinador quer só uma coisa: que onde ele trabalhar, que a coisa seja séria, que aquilo que for prometido seja cumprido. Vamos falar do time que joga amanhã e olha, já tem 4 jogadores que zarparam, estão saindo, férias antecipadas. Para bom entendedor, pelo menos para mim, meia palavra basta. Vamos falar de Germancano, que amanhã completa 100 jogos com a camisa do Vasco. A gente vai dar um perfilzão desse grande jogador cruzmaltino. E no último bloco, um recado do Rei Juninho Pernambucano. Vale a pena conferir, para a gente ter mais base ainda em tudo aquilo que a gente pensa. Da atividade profissional, jogador de futebol e também da base. Vale a pena curtir, o Reizinho vai falar aqui no Atenção Vascaínos. A gente vem já já, depois dela, toca a guitarrinha. Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos nessa quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você gosta e curte tanto. Muito obrigado pelo seu carinho, pelas suas mensagens, mas principalmente por acreditar num trabalho sério. A gente está aqui para tentar, dentro do possível, dentro daquilo que a gente consegue, trazer as informações do dia a dia do Vasco. Antes, eu vou fazer aqueles pedidos que eu faço só no início. Não era um hábito, mas todo mundo me chama atenção. Você tem que fazer esses pedidos, porque é usual da plataforma. Eu não sou assim, eu sou old school, eu sou das antigas. Mas vamos lá, curta o vídeo, compartilhe, pegue o link, espalhe aí para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Seja membro do canal. Olha, aliás, os membros do canal vão ter uma surpresa agradabilíssima na segunda-feira. Está confirmado o nosso evento no dia 18 de dezembro. Vamos fazer um evento para 20 membros que serão sorteados do grupo de membros do canal Atenção Vascaínos. Uma reunião com muitos daqueles que fazem o canal e também com parceiros comerciais, rapaziada, com direito a churrasco, com direito a cerveja, com direito a refrigerante para quem não bebe e também com direito ao futebol, que é de lei para todo mundo. Então, 20 membros do canal serão sorteados na segunda-feira, dentre aqueles que se colocaram à disposição em função de logística. Segunda-feira a gente vai fazer esse sorteio. E também, para os inscritos do canal, membros do canal, um grande parceiro comercial está chegando aí em dezembro, para nossa alegria, prova do trabalho sério que a gente faz, com um presentaço para você, para que você tenha... Vou dar um spoiler aqui, para que você tenha condição de viajar. Você vai saber a partir de dezembro, aqui no canal Atenção Vascaínos. Recadinho que eu dou toda noite do Renda Extra. Aqui embaixo, R$ 47,00, fácil. Você clica, baixa o aplicativo e aí você consegue fazer o curso Lucrando em Home Office, que vai te ensinar a trabalhar em casa, sem qualquer tipo de problema de trânsito, de patrão, nada disso. Você vai ter uma equipe de suporte, você vai fazer o curso e vai começar a ganhar em dólar. Ah, eu não consegui aprender, não deu. Eles devolvem o dinheiro, você não tem nada a perder, tem muito a ganhar. Muita gente se matriculando. O negócio é sério, galera. Pode às vezes demorar um pouquinho, você pode às vezes se atrapalhar, mas o negócio é sério. Tem muita gente já ganhando o seu dinheiro com o curso Lucrando em Home Office. Olha, eu quero trazer algumas informações boas. O News tem sido muito difícil de ser feito, eu admito isso. Não é fácil a gente trazer notícias do Vasco num momento como esse, que há um hiato. O Vasco foi eliminado de forma vexatória, de forma precoce, da Série B do Campeonato Brasileiro. É uma tristeza. O Vasco hoje está na 9ª colocação e dependendo do resultado de hoje de Sampaio, Correia e Cruzeiro, o Cruzeiro, que algumas rodadas atrás estava brigando, desesperado para não cair para C, pode nos passar. Não sei nem quanto foi o jogo, nem quero saber. Mas, de qualquer maneira, é muito triste.
E o torcedor do Vasco fica angustiado por conta de notícias. Mas olha, só lembrar uma coisa, porque parece que foi há meses. Fernando Diniz e Alexandre Pássaro deixaram o Vasco há exatos 7 dias, há uma semana. Não há ainda nenhuma novidade quanto a treinador, diretor executivo, novos cargos, nada disso. E o torcedor pode estar perguntando, mas o que está sendo feito? Está sendo feito alguma coisa? Olha, eu fui correr atrás hoje, porque é uma das coisas que mais me incomoda. Quando você pede um serviço a alguém, alguém não te devolve, não te dá nenhuma informação, parece que não está fazendo nada, né? E aí você liga toda hora, e aí, como é que tá? E a pessoa diz, calma, vai sair. E hoje eu procurei algumas pessoas de dentro do Vasco para entender o que está se fazendo em relação à questão de novos membros para o departamento de futebol. E alguns fatos que aconteceram hoje já mostram que, mesmo que de forma pequena, as coisas começam a acontecer. Mas o mais importante é, e aí? E todo mundo do futebol, os grandões, executivo, treinador, possível coordenador técnico, vai ter VP, não vai ter VP? Olha, a questão da mudança administrativa, a direção, boa parte dela, saiu de São Januário, está indo para o centro da cidade, para um escritório que pertence ao vice-presidente geral Carlos Roberto Osório, e por informação da gestão, não vai ter nenhum custo de aluguel, apenas o pagamento das taxas normais de IPTU, enfim, de condomínio, mas nada extra além disso. Isso poderia estar atrapalhando a operação, a direção se reunir, por exemplo. Mas não. Pode-se acontecer, sim, um papo, mesmo que seja 1, 2, 3, 4, não há uma necessidade de todos estarem juntos. Segunda-feira teve jogo, terça-feira o presidente Salgado viajou de Goiânia para o Rio, na quarta-feira ontem seria uma oportunidade, acabou não acontecendo, porque alguns importantes VPs não puderam estar presentes, como por exemplo Carlos Roberto Osório, que teve um problema familiar muito sério e não pôde participar, e ele é parte integrante e muito importante, inclusive daquele comitê gestor, aquele que nunca foi chamado para trabalhar no ano de 2021. Olha, mas as coisas estão andando sim. O presidente Jorge Salgado tem feito contatos com pessoas do futebol, com gente que conhece do mercado. Hoje até se comentou de que o Adriano Mendes estaria, e nós trouxemos isso no News ontem, colocando um pouquinho o pé no freio. Até tive a informação hoje que é o contrário. O Adriano Mendes sabe da importância de investimento, de buscar um time melhor, de poder fazer. Até soube hoje que durante a janela ele meio que cobrou, e aí? Precisando contratar alguém, precisando fazer um investimento, e não se mexeu. O departamento de futebol achou melhor não se mexer, apenas contratou o Nenê ao apagar das luzes, e para agora a consciência é a mesma. A gente espera realmente que o Adriano Mendes entenda isso, que o futebol é prioridade. Hoje também se comentou que o presidente Jorge Salgado poderia ter procurado Rodrigo Caetano, que é diretor executivo do Atlético Mineiro, prestes aí a ser campeão brasileiro, brigando pelo título da Copa do Brasil. Rodrigo Caetano, que esteve no radar do Vasco em dezembro do ano passado, mas acabou não se concretizando porque Jorge Salgado preferiu Alexandre Pássaro. Olha, eu conversei hoje com o próprio Rodrigo Caetano. Ele disse, Flávio, não fui procurado por ninguém. O presidente Salgado me procurou em dezembro do ano passado. Estou aqui focado no Atlético Mineiro, e eu perguntei, nem para algum conselho, nem para algum papo? Ele disse, não teve. E eu vou acreditar no Rodrigo Caetano, mas soube que o presidente Salgado está buscando informações de mercado, está procurando. É claro que internamente há uma série de palpites e de ofertas, mas 2 nomes são muito fortes. Alexandre Matos, o diretor executivo que já foi do Palmeiras, com quem a gente fala quase todo dia. Hoje confesso que não falei, porque só se evoluiu alguma coisa, até para a gente ter tempo de ter uma notícia. E Pedrinho, o Pedro Paulo, o homem que já brilhou em campo com o Vasco e hoje brilha também nos comentários no Sport TV. Um para coordenador técnico, Pedrinho, e outro para diretor executivo. Nada ainda definido em relação a isso, pelo menos de forma explícita. Está muito fechado. Quanto ao treinador, já há também uma definição quanto a perfil. Tem que ser alguém que seja disciplinador, que entenda o momento do Vasco, que saiba que não vai ter o maior dos orçamentos para contratar, talvez tenha que montar uma equipe nova, porque muita gente vai sair do Vasco da Gama, já começou hoje, a gente vai falar isso no segundo bloco. Um estrangeiro, muita gente acha que sim. Talvez um cascudo, sim. Se puder ser um estrangeiro cascudo, também pode ser. E por que estrangeiro? Para ter um fato novo, para as coisas mudarem, para se implementar uma nova filosofia.
O nome de Gustavo Morinigo, treinador do Coritiba, é um nome que agrada sim a certas pessoas dentro do Vasco. Mas hoje um fato que me chegou através de uma fonte em São Paulo me chamou a atenção. Antônio Oliveira, treinador português, ele deu recentemente uma entrevista para a ESPN, o programa Bola da Vez. E nessa entrevista falou muito de futebol, mas também deixou claro seu interesse em estar no Brasil. E eu procurei a assessoria de comunicação dele para tentar uma entrevista e a gente está buscando aí, pode ser que aconteça, dele falar aqui no canal para vocês. E eu recebi uma informação de que o Antônio pediu para não falar muito estrategicamente essa semana que vem, porque as sondagens começaram. Ele é representado aqui no Brasil pela empresa Bertolucci Esportes, do empresário Juliano Bertolucci, que é um dos maiores empresários de futebol do mundo. E hoje entrei em contato com algumas pessoas que trabalham na Bertolucci Esportes, que me confirmaram sondagens, sim, de clubes brasileiros. E, é claro, eu tive que perguntar sobre a nossa seara, né, galera? E perguntei, o Vasco? E ninguém me confirmou. Ninguém disse não, do Vasco não teve nada. Nem tive nenhuma resposta, não. Do Vasco teve sim. Ninguém disse, olha, o negócio está andando. Mas o que eu pude ouvir não, é melhor a gente não comentar nada por agora. Mas a gente sabe que o São Paulo está atrás de um treinador, o Grêmio vai virar também um ano buscando um treinador, dependendo de qual divisão vai estar. Está aí com uma boca para entrar na segunda divisão ano que vem. E o Vasco também pode ser. Olha, Antônio Oliveira, o perfil dele é o seguinte. Ele tem o apelido Tony Oliveira, foi jogador de futebol, tem 39 anos e saiu em setembro do Atlético do Paraná. Ele fez 39 jogos comandando o Atlético, 20 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, 11 meses no comando da equipe paranaense. Ele também trabalhou no Casma, clube importante do mundo árabe, no Kuwait, e também no Santos Futebol Clube como técnico assistente. Olha, eu vou trazer aqui 2 depoimentos do Antônio Oliveira nessa entrevista que ele deu à ESPN, para que você possa ver qual é o perfil dele, a vontade que ele tem de voltar a trabalhar no Brasil. Ele primeiro fala sobre isso, ele admite que vai voltar a trabalhar sim no futebol brasileiro. Foi uma experiência fantástica estar no Brasil. Aliás, eu já tenho quase 2 anos de Brasil, porque posso agregar a isso os 8 meses que estive no Santos, independentemente também desta pandemia que nos veio assolar. Mas foi uma experiência fantástica estar no Brasil, estar no Atlético, e tenho uma vontade enorme de regressar, porque eu tenho também uma vontade enorme de poder, já que consegui colocar e confirmar aquilo que eu propus aos meus jogadores. Agora gostava também de tocar nos canecos. E eu tenho essa vontade enorme. É por isso que eu trabalhei, é por isso que eu sonho todos os dias, porque tenho um propósito, tenho objetivos claros. E eu, mais tarde ou mais cedo, eu vou os alcançar. Eu tenho uma ambição desmedida, mas racional. Portanto, como eu disse, tenho uma experiência fantástica no Brasil, tenho uma vontade enorme de regressar e colocar mais uma equipa na rota dos títulos. E agora ele vai confirmar contatos. Sim, os contatos já começaram. É evidente que o trabalho que foi desenvolvido durante o ano deixou marcas, não só no clube que eu representei, mas em outros que têm a curiosidade em conhecer qual é o processo de António Oliveira. Portanto, é natural que essa procura já tenha existido, certamente irá existir ainda mais. Por uma ou outra razão ainda não se concretizou, mas também, honestamente, o projeto que eu abraçarei é aquele que eu entenda que tem condições para ele lutar por aquilo que eu ambiciono. Não vou por ir. Eu vou por alguém, um clube que me dê as condições e que eu entenda que tem capacidade para lutar por títulos. E eu vou complementar porque é um profissional que também agrada demais no perfil a muita gente dentro do Vasco. Vou trazer o Leonardo Bertozzi,
que é comentarista do Grupo Disney, da ESPN, e participou do Bola da Vez ao lado do André Plihal na entrevista com o Antônio Oliveira. Preste atenção, o Bertozzi vai dizer uma coisa que é fundamental e que a direção do Vasco já entendeu muito. Precisa trazer profissional com esse perfil de seriedade e perfil de cobrança, disciplina acima de tudo. Bertozzi até vai dizer, olha, o Antônio é meio marrento até, mas ele sabe que o trabalho dele é bom, mas tem que cumprir com a palavra com ele. Vamos ouvir então Leonardo Bertozzi. Será que ele pode ser um nome bom para o Vasco? O fato do Vasco ter tido um português que não foi bem aqui, o Ricardo Sapinto, isso pode atrapalhar? Qual é a sua opinião, querido Leonardo Bertozzi? Bom, o Antônio Oliveira, acho que sobre a questão dele ser português e um outro português não ter dado certo, não levo muito em consideração, da mesma maneira que há técnicos brasileiros bons e ruins, estrangeiros da mesma forma, você não pode colocar tudo no mesmo balaio, então não acho que isso deveria ser um motivo de preocupação caso ele seja a escolha do clube. O que me passou muito forte na coletiva é que é alguém que está disposto a trabalhar com o que tem em mãos, desde que seja cumprido o que se combina com ele. Quer dizer, o Atlético tinha um elenco, tinha um planejamento, e no meio do caminho saíram jogadores, no meio do caminho algumas coisas não foram como tinham sido combinadas, e ele mesmo com o time podendo aí chegar a 2 finais, como de fato chegou, e era a prioridade dele, né, e bem nas Copas, ele acabou por pedir para sair. Então ele é de personalidade forte, ele acredita muito no trabalho dele, ele tem uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa arrogância, uma confiança, né? Ele falou, olha, da mesma maneira que eu cheguei no Atlético e estruturei o time para brigar por títulos, eu sinto que eu posso fazer isso em outro time brasileiro, então me parece até que é uma prioridade dele na carreira nesse momento. Mas é um cara sério, então assim, se você vai bancá-lo num projeto, tem que ir até o fim com o que foi combinado com ele. A gente vai continuar na espera, na expectativa, para saber quem pode ser o novo treinador do Vasco, o novo coordenador técnico e o novo diretor executivo. As coisas estão encaminhando para realmente esperar até o final do Campeonato Brasileiro, porque como dissemos hoje no Boletim AV, na parte da tarde, o debate que eu fiz com a Jéssica e com o Emerson Rocha, a direção do Vasco tem que dar o tiro certo. Ela está medindo todos os passos para não cometer erro para o ano de 2022. Por isso, nesse momento, assim, calma para se resolver, claro, se sabendo da pressão, da ansiedade do torcedor, de nós da imprensa, mas o Vasco não pode errar. E as coisas começaram a mexer, e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, trazendo detalhes também do jogo, e também falar de Germán Cano, que amanhã completará 100 jogos com a camisa Cruz Maltina. E no final desse vídeo, nós vamos ter Juninho Pernambucano. Presta atenção, hein? O recado que ele vai dar é importante. A gente volta já já depois do recadinho da 1xBet, segunda, além do sorteio dos membros para o evento no final do ano, tem camisa aqui no canal. Chega perto aqui, chega bem pertinho. A promoção da 1xBet para você ganhar camisas oficiais do Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre no link, no primeiro comentário aqui no vídeo. Vai lá, faz um pequeno depósito, 5, 10, 20 reais e mande para promoções@atençãovascaínos.com o print desse depósito e você vai concorrer a uma das 4 camisas oficiais. Oferecimento da 1xBet. O que você está esperando, hein? Ganhar camisa assim? Moleza pura. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. Só para avisar vocês o seguinte, amanhã tem jogo, tá? 7 horas da noite. Vasco da Gama e Remo, até hoje à noite, 781 ingressos emitidos. Que tristeza ver o Vasco terminar de forma tão melancólica. Tem que errar mesmo não, direção. Dessa vez, olha, pensa para fazer direito, porque é muito triste a gente ver o Vasco nessa situação. O Remo já está no Rio. Vem para uma decisão, o Remo está numa situação difícil, é 16º, é o primeiro fora da zona, tem 41 pontos, está na frente do Londrina pelos critérios de desempate. O Londrina é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, também com 41 pontos. E o Vitória da Bahia, que está crescendo, principalmente depois da vitória em cima do Vasco, tem 40 pontos. Então o jogo amanhã para o Remo é um jogo decisivo, é muito importante. O técnico é Eduardo Batista, que já esteve em vários clubes, o mais recente, o Palmeiras, clubes grandes. Eduardo Batista, que vai ter 2 desfalques muito importantes para esse jogo. O excelente meia Felipe G2, que estará de fora, o principal jogador do time, e também o ótimo volante Pingo, que jogou muito bem contra o Vasco lá em Belém do Pará, também estará fora. Quem volta é o atacante muito bom também, Vitor Andrade, o time do Remo que vem para tentar a vitória. Olha, o Vasco é uma grande incógnita.
O que não é uma incógnita é a questão do elenco, que começa a ser definido. Vou dar uma boa notícia para vocês, hein? 4 jogadores já tiveram férias antecipadas. A gente vai dizer aqui que são férias antecipadas, que foi aquilo que a gente falou, mas para muitos é bye-bye, né? So long, farewell, né, amigo? Bye-bye. Mas o Vasco informa que não. Eles estão sendo liberados férias antecipadas, mas o final do ano vai definir se eles vão ficar ou não. As 4 feras são as seguintes. Zeca não joga mais no Vasco. Tá fora, não joga mais esses 2 últimos jogos. Léo Jabá, esse aí já estava longe há muito tempo. O muito excelente Valber, linha na pipa. E o Andrei, que acabou os 17 anos dele no Vasco da Gama, não vai jogar mais. Já não jogaria, está suspenso, está fora também contra o Londrina. Andrei está fora. Então Zeca, Léo Jabá, Valber e Andrei estão de fora. Expectativa pela presença de outros que a torcida não quer mais, como por exemplo, Vanderlei goleiro, Morato, Hernando, Rômulo. Estarão esses jogadores no bolo? Marquinhos Gabriel, será também que vai jogar? Ninguém sabe, ninguém tem essa informação. Olha, no gol, Rolls jogou 5 minutos contra o Remo lá, o suficiente para o torcedor pedir ele o ano inteiro, a temporada toda, para que ele pudesse jogar, porque ele sabia jogar com os pés. O Vanderlei, naquele jogo lá em Belém, foi uma tragédia. Olha, não se surpreenda se o Rolls até tiver uma chance. O Vasco está aí numa situação de goleiros meio estranha. Hoje saiu uma notícia, jogada 10, a gente confia muito, de um possível interesse em Lucão. Aliás, a base do Vasco toda, jogadores que estão jogando no profissional, se pintar proposta, porque o Vasco vai receber de volta, a princípio, o Fernando Miguel. Fernando Miguel tem empréstimo até o final do ano com o Atlético Goianiense, mas o Atlético quer ficar com o jogador. Está meio em dificuldade financeira, mas o Vasco não deve botar empecilho para fazer negócio com o Fernando Miguel. E aí o Lucão não indo para o gol, não estando, de repente, apto ou até liberado por uma questão de futuros contatos, não acredito que para amanhã. Mas quem sabe o Rolls pode ter uma oportunidade. Além dele, o Alexander, que também está no bolo aí e não teve oportunidade nenhuma. Lucão é esse nome, um deles, que pode pintar proposta aí. O jogador pelo menos tem um currículo legal, mas acho particularmente difícil, porque ele não fez ainda grande temporada, não fez partidas que chamassem tanto atenção. Bruno Gomes, a gente trouxe aqui ontem, reaberto o papo com o Spartak, na tentativa dos russos ainda poderem depositar e comprar o jogador. Ricardo Graça é uma moeda, se pintar coisa, apesar de ter contrato ainda com o Vasco, também vai pintar. Riquelme é um jogador que faz parte dos planos, mas se pintar proposta, toda hora pinta uma ideia de proposta. Mas por enquanto nada, mas o Vasco senta para conversar. E o PEC, a mesma forma. O Vasco hoje está aberto, não tem nenhuma restrição de não vou fazer, não vou pagar, não vou fazer jogo duro, não. Se pintar uma proposta legal para conversar, o Vasco vai sentar e ainda vai servir cafezinho. Olha, quem pode estar fazendo amanhã seu penúltimo jogo com a camisa do Vasco, um jogador que vai completar 100 jogos com a camisa Cruz Maltina, 43 gols, o argentino Germán Ezequiel Cano. Olha, tá muito difícil a renovação dele. A dívida vai ficar grande, vai ser difícil do Vasco equacionar, talvez muito mais por isso do que pelo salário que o jogador admite através de representantes, de pessoas próximas, até negociar para diminuir, com uma promessa de melhorar se o time for para a Série A, mas é difícil que Germán Cano realmente fique no Vasco. A Jéssica Dias vai trazer informações do gringo, números, informações, enfim, um pouco da história de Cano vestindo a camisa do Vasco. Fala, minha querida Jéssica. Muito boa noite, Flávio Dias. Boa noite para todo mundo que acompanha aqui esse AV News. Vamos falar sobre a temporada de 2022. Enquanto se fala isso, logo vem à mente quem fica no Vasco, quem segue no clube, quem vai embora, quem chega, quem vai jogar nesse time em 2022. Nesse sentido, nós vamos falar agora sobre o argentino Germán Cano. Você mesmo, Flávio, já trouxe aqui no canal alguns detalhes com relação a uma possível renovação do Cano com o Vasco, que para isso o clube precisaria pagar ao argentino uma dívida de 3,5 milhões referente à variação do dólar. Pagando esse valor, Cano até aceitaria seguir no Vasco para a próxima Série B.
Ele que não anda num bom momento com a torcida vascaína depois de perder aquele pênalti contra a equipe do Guarani, mas nós vamos agora aos números dele, porque os números falam e agora nós vamos conferir o que fez o Germancano nesses quase 2 anos jogando pelo Vasco da Gama. Ele chegou ao clube em janeiro de 2020. Falando dessa Série B de 2021, no total, o Cano fez 34 jogos, ficou suspenso em 2 partidas, inclusive na última rodada ele retorna agora para esse jogo contra o Remo. No total, ele tem 11 gols nessa Série B, 2 assistências, 6 cartões amarelos, as 2 suspensões que eu citei, 2.959 minutos jogados. No total, juntando as 2 temporadas, 2020 e 2021, ele fez 85 jogos pelo Vasco, 33 gols, sendo o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século, 4 assistências, 10 cartões amarelos, nenhum vermelho, 7.221 minutos jogados. O Cano que recebe algo em torno de R$427 mil, valor bruto, e até aceitaria uma redução salarial para seguir no clube, como eu falei, caso o Vasco pague aquela dívida lá que deixou pendente com relação à variação do dólar. Nesse sentido, eu te pergunto, Flávio, seria bom para o Vasco manter o Germancano para a próxima temporada? O quanto ele dá de retorno para o clube? Eu, na minha opinião, acho que se ele aceitar uma redução salarial, porque esse salário dele é bastante alto, principalmente para o Vasco, que vai ter mais um ano de queda de receitas, se ele aceitar essa redução, ele é sim um bom jogador para seguir no clube e também deve-se pensar na montagem do time para que ele componha a equipe que vai disputar a próxima Série B e que vai tentar garantir dessa vez o acesso do Vasco à Série A. Comenta por aí, Flávio. Eu vou ficando por aqui. O meu beijo e até a próxima. Jéssica, a minha opinião sobre o Germancano, apesar de estarmos aqui num programa de informação, é bastante clara. Eu acho que o Vasco não vai encontrar um centroavante igual a ele. Apesar da crítica em relação ao pênalti perdido contra o Inter e o pênalti perdido contra o Guarani, não foram esses pênaltis que, não rebaixou o Vasco, muitos outros fatos, e outro não fez o Vasco subir. Germancano é um jogador especial, artilheiro, matador, fez gols sim importantes, não é um jogador que joga apenas contra times pequenos, fez gol contra Flamengo, fez gol contra Botafogo, fez gol contra Fluminense, fez gol de classificação em Copa do Brasil, em Sul-Americana. Acho que é um jogador que tem muito a dar ainda, que se doa, que é profissional, que não abre a boca, fica na dele, você não vê nenhuma declaração, além dos gestos que ele tem de carinho e de apreço pelo Vasco. Acho que é um jogador que o Vasco deveria fazer um esforço para manter. Seria um símbolo dentro desse novo time do Vasco para a temporada 2022. Infelizmente, chegou no momento errado, num momento difícil. 2020 jogou 3 meses com torcida, depois pandemia. E o 2021, pior ano da história do Vasco, caindo e não conseguindo ascender à primeira divisão. É triste, mas eu acho que Germancano deveria se fazer um esforço para que ele fique. Para amanhã, time... Me dá os números aí da Mega Sena que a gente acerta também. Vamos lá? Rolls ou Lucão? Lateral direita, Léo Matos ou Caio Tenório? Zeca tá fora. Na zaga, Ricardo Graça e Castan. Aposto que não vai mexer nisso. Lateral esquerda, Riquelme. No meio, Bruno Gomes treinando normal. Já superou o problema particular do jogo de segunda-feira. Bruno vai começar o jogo, porque o Andrei está suspenso, não joga. Matias Galarça deve começar. Caio Lopes teria uma oportunidade? Poderia. Nenê? Acho que vai começar o jogo. E aí, gente, é uma mexida. Pode jogar Daniel Amorim com Cano na frente, Peck. Enfim, tem muita alternativa. Na verdade, é fim de feira, né, gente? Fim de festa. O Vasco realmente está entregando esse final muito ruim ao seu torcedor. No próximo bloco, mais informações do Vasco. Atenção, vascaínos! Eu tenho um recado importante para você que é torcedor do Vasco e gosta de colecionar itens do futebol. A NFT Sport é uma empresa que vai juntar os maiores craques e os momentos icônicos do futebol e transformar isso em obras de arte super raras, limitadas, exclusivas e licenciadas, que valorizam e você pode sair na frente e obter informações antes de outro fã interessado. Saiba que no mundo já existem várias dessas obras digitais que são vendidas e esgotam em alguns minutos e se tornam valorizadíssimas. A NFT Sport vai ser a primeira empresa brasileira que vai oferecer a oportunidade de você obter esse item de coleção super raro do seu ídolo de futebol, que pode se tornar valorizado no mercado de criptoativos.
Esses itens são conhecidos como NFTs. Essa sigla é a forma que são identificados esses ativos digitais, que são negociados e têm movimentado milhões de reais. Se interessou? Eu vou te dar uma dica. Depois não diz que eu não te falei. Em novembro, a NFT Sport vai lançar esses itens colecionáveis de um grande ídolo do futebol. E você não pode perder isso. Acesse o site da empresa, nftsports.com.br, ou segue o Instagram deles, @nftsports_br, que você vai saber de tudo o que está rolando. Vamos então às notícias finais desse News. Vasco e Volta Redonda, a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, definido hoje no arbitral da Federação do Super Campeonato Estadual. O Vasco jogando contra o Volta Redonda fora de casa, na abertura, a princípio dia 26, é a abertura, é o calendário que foi divulgado. Olha, tem 2 decisões para a base no sábado, que podem aí custar até o futuro de muita gente na base, porque se o Vasco não ganhar do Botafogo a final do APG, tem desvantagem, e não conseguir ganhar do Flamengo no primeiro jogo do Sub-17, APG é Sub-20, olha, vai ter muito questionamento, porque seriam 2 derrotas no mesmo dia. E olha, a situação é complicada para vencerem, porque o Sub-17 do Flamengo está vivendo uma fase espetacular, foi proclamado hoje campeão da Supercopa, porque como campeão brasileiro, Copa do Brasil vai abiscoitar esse título, vai juntar o título e vai pegar um Vasco muito fragilizado, porque muita gente do Sub-17 está no Sub-20. E o Sub-20 joga precisando vencer, porque perdeu o primeiro jogo em casa por 3-2. O negócio não está muito legal, não. Hoje aconteceu um encontro do presidente Jorge Salgado. A gente deu essa informação semana passada aqui. O Carlos Roberto Osório nos informou que haveria um encontro do presidente Salgado com torcedores de torcidas organizadas. Olha, foi confirmado que aconteceu o encontro, torcedores conversaram com ele, deram sugestões e cobraram posições, e o presidente se manifestou, mas nós recebemos uma informação de que a grande maioria boicotou esse encontro. Torcidas como a TOV, como a Força Jovem, como a IRA, como a Rasta, como a Mancha e outras não foram ao encontro do presidente Jorge Salgado. A gente está trazendo aqui as 2 informações. Perguntei, inclusive, hoje no grupo da imprensa e tive a confirmação, sim, de que houve um papo. Mas não sei quantos torcedores, que torcidas foram, mas aconteceu. Mas ao que parece, de uma forma muito mais diminuta. E fazendo aí um registro do encontro que aconteceu hoje em São Januário, no restaurante do Almirante, aí ó, 3 feras. Ô, saudade desses caras. Giovanni, o Pequeno Príncipe, o Pequetito Rebelde, Mauricinho, ponta direita dos melhores, o grande Acácio, goleiraço Acácio. Os 3 estiveram hoje almoçando no restaurante do Almirante. Lendas do Vasco da Gama, um grande abraço e parabéns. Agora, a hora do abraço. E olha, a hora do abraço hoje é muito especial. Oferecimento das mostardas artesanais Dádiva. Você tem aqui o Instagram, você tem o telefone, faça o seu pedido. Maravilhosas, balsâmica, cacauana, baviera, olha, brasilis, mostarda e mel. Tem a Dijon, que é tradicional. As mostardas, eu adoro, cara. Você para colocar naquele petisquinho é sensacional. A gente vai encerrar o News hoje com a presença do Rei, com a presença de Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, que eu acho que é um recado importante para aqueles que dirigem o Vasco e principalmente para os atletas profissionais, porque ele pode falar, porque ele brilhou, ele venceu, saiu de hostes muito humildes, conseguiu crescer pelo seu talento, pelo seu esforço, pela sua perseverança e principalmente pelo seu profissionalismo e amor à profissão. Juninho Pernambucano, que ontem anunciou que deve sair do Lyon. A torcida do Vasco ficou empolvorosa. Não se entusiasme. Vai cumprir o seu contrato e vai fazer o curso da CBF para se tornar treinador. Hoje, ele pode ser treinador somente ou na Arábia ou então no Japão. Na Ásia, o curso da CBF só dá essa condição. E em estando completo, ele pode treinar aqui no Brasil. Na Europa, não, mas ele vai fazer o curso lá também. Ele quer ser treinador, a ideia dele realmente é ser treinador de futebol. Estar no campo, estar ali conversando e tratando das coisas do futebol, de tática, sentir a emoção quase próxima como de um jogador de futebol. Juninho Pernambucano participou segunda-feira de uma transmissão do campeonato de Copas Indígenas, a final, Copas Indígenas, campeonato que foi transmitido através do YouTube, do canal oficial do Esporte Clube Bahia. Bahia também sempre muito importante nesse tipo de iniciativa, abriu a sua transmissão com um narrador indígena, com origem indígena e com 2 feras que participaram. O Bob, que é um grande vascaíno, escritor, pessoa que
que milita no Bahia há muito tempo. Bob é um cara de altíssimo nível. E Juninho Pernambucano, que foi convidado exatamente pelas suas posições e pelo seu carisma e caráter. E olha, Juninho deu 2 declarações muito, muito importantes, que a gente precisa refletir. Primeiro, o choque que ele tem hoje como diretor executivo com a nova geração. Parece que vocês vão ouvir a gente aqui do canal, mas não é não. Juninho fala, e é sério, hein, que o negócio é grave em relação a essa nova geração. Olha só o que falou o reizinho Juninho. Uma nova geração que a gente tem um desafio muito grande, né? Que os jogadores participam muito, rede social, e se tem muito essa discussão, mas é a realidade de hoje. Eu diria que o que eu encontrei, a diferença para a minha geração, eu acho que essa geração atual ela é mais egoísta, né? Assim, marcou negativamente porque eles são mais egoístas. Assim, eu luto muito, trabalho muito isso com os jogadores do Lyon. Nosso time é um time de qualidade muito boa, mas ainda tem um egoísmo grande e que impede que a gente consiga manter uma regularidade quando a gente cresce. E por que eles são egoístas, né? Porque a gente competia com nossos adversários, né? Tinha competição interna, mas a gente levava muito na brincadeira. E hoje, por causa da rede social, os jogadores eles competem entre eles, é impressionante, e acabam levando isso para o campo. E como que se leva isso para o campo? Na hora de fazer um passe, tem jogador que pensa se vai dar o passe para o companheiro ou não, não é no instinto, não é na camisa. Chega a ser grave isso que eu estou falando. Um jogador profissional tem pago. Mas eu encontrei isso, Bob, no Lyon, infelizmente. E para concluir, um recado aos profissionais de futebol. Se você é profissional de futebol, está nos ouvindo, está acompanhando esse vídeo, se não você que conhece, mostre isso, porque desse cara é bom a gente aprender. Fala, Juninho. Para o esporte de alto nível, assim, quando eu vejo como joga o Bayern, como joga o Liverpool, são os melhores jogadores do mundo, assim, estão entre os melhores jogadores, mas a gente vê um comportamento coletivo de luta sem a bola. Quando perde a bola, não tem aquela, sou eu que marco, é você, enfim. Mas isso são poucos clubes que conseguem. Eu cito sempre o Bayern porque está muito tempo ganhando tudo e continua os jogadores como o Miller com 35 anos, dando exemplo para os mais jovens. Então, quando você tem liderança no time, mas não falo liderança só do treinador e da comissão, jogadores mais experientes, líderes no campo, dá exemplo e ajuda muito. E eu estou tentando fazer essa mudança aqui no Lyon, né? Porque o Lyon tem a cultura da formação e isso é excelente. O Lyon é um clube que formou Benzema, Lacazette, Fekir, Atem Benafá, vários jogadores que eles venderam nos últimos anos, excelentes jogadores, do Tolisso, que está no Bayern também, mas eu sinto sempre o exemplo do Bayern porque está ganhando, mas mantém aquele trabalho coletivo, e se não for assim, é muito difícil de chegar. Então esse é o meu desafio aqui, Bob, no Lyon, como diretor. Eu considero que, não falando de qualidade como eu fui jogador, mas eu posso garantir uma coisa, egoísmo eu não tinha no campo, eu queria ganhar, independente de quem fizesse o gol, o que valia para mim era o meu time, minha torcida, e assim, entender que é um esporte, quem vive dele passa muito rápido, né? Então, se você não aproveitar, e é um orgulho, é muito bacana você ter deixado um pouquinho o seu nome, eu aproveito esse momento aí, se tem algum jogador ouvindo, um pouquinho mais de consciência profissional, porque você ama esse jogo, né? Quem joga ama, né? Brincar, jogar. Claro que se você é profissional, você é hipócrita, você ganhou dinheiro no futebol. Ganhei bastante, mas foi consequência do que eu fiz, nunca foi a prioridade, né? Eu amo muito esse esporte e por isso que eu sempre defendo muito. Precisa falar mais alguma coisa? Juninho é Juninho, palavra de rei. A base precisa crescer, a geração precisa entender a sua importância. E os profissionais de futebol precisam amar mais aquilo que eles fazem. Nós amamos muito a nossa profissão, a nossa atividade e o nosso clube. E a gente quer muito isso. Seriedade e profissionalismo. Como de um Antônio Oliveira, que quer apenas que as coisas sejam corretas, de um Germancano, que foi sempre muito correto, e de Juninho Pernambucano, um exemplo em todas as esferas. Amanhã tem o Acorda Vascaíno com Emerson Rocha no canal Ave Mais. Às 10 da manhã tem o Bom Dia Gigante e a partir de 18 horas e 15 minutos nós estaremos aqui no pré-jogo para Vasco da Gama e Remo em São Januário, a penúltima partida do Vasco nessa terrível campanha da Série B. Mas a gente vai estar aqui entretendo vocês e qualquer notícia, qualquer informação, também curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter.
Forte abraço a todos vocês. Bom final de quinta-feira. Tchau, turma.